Como é que a gente pode correr a maratona da imortalidade? A resposta a essa pergunta consiste em a gente entender quais são as nossas características mortais, fulminantes, frutos do pecado: cobiça, imoralidade, inveja, ciúmes, sentimentos de crítica. Tudo isso precisa ser depositado aos pés de Cristo. E os frutos do Espírito devem ressurgir em nós para que a gente possa se preparar para uma vida eterna, ou seja, uma vida imortal. A lição de hoje fala de um homem cujo exemplo é incalculável na sua capacidade e no seu legado. Epafrodito. Quais são as características de Epafrodito? Pouco mencionado na Bíblia, mas numa história maravilhosa, cheia de exemplos. Vamos conversar daqui a pouco sobre isso. Hoje é quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. A lição traz esse título: Epafrodito, exemplo dos que merecem honra. O texto fundamental, da onde a gente extrai as principais ideias sobre o caráter deste homem, é Filipenses 2, 25 a 30. Aqui Paulo descreve Epafrodito. O único lugar da Bíblia que fala de Epafrodito é Filipenses, e é Paulo. Da onde vem Epafrodito? Quem ele era? De que origem? De que família? E quais as características do seu caráter que vale a pena a gente copiar? Bom, a lição fala que o nome dele vem associado à deusa Afrodite. Então sugere que ele veio de um contexto pagão, não era um judeu. E Paulo o descreve como seu cooperador. É interessante as expressões que Paulo usa para ele: cooperador, meu irmão, homem destemido, homem ousado, homem disposto a se sacrificar até a morte pela causa do Evangelho. A igreja selecionou Epafrodito para ir visitar Paulo na prisão. Interessante essa seleção, né? Primeiro tem que ver quem estava disposto a ir até uma prisão para consolar Paulo. Viagens longas para chegar até a prisão. Mas eu quero crer que as principais características de Epafrodito foram: este é o homem certo para ir representar a igreja e consolar e confortar Paulo. Então, quando ele chega lá na prisão, Paulo usa várias expressões: companheiro de lutas, porque Epafrodito vai à prisão não apenas para ver como é que você está. Ele vai à prisão e ele se dispõe a satisfazer e atender às necessidades do apóstolo Paulo na prisão. Ele também foi responsável por entregar as ofertas financeiras dos filipenses a Paulo. Eles mandaram dinheiro para ele. Ninguém manda uma quantidade de dinheiro para uma pessoa que não é de confiança. E Paulo, então, chama a nossa atenção para o fato de que Epafrodito faz muito mais do que realmente é esperado dele. A lição chega a mencionar que ele fez tudo isso não para obter honra, mas Paulo diz: Epafrodito é digno de honra. Por quê? Há uma menção do apóstolo que ele, por se desgastar pelo Evangelho, passar pelos mesmos sofrimentos que Paulo, está disposto a dar a vida. Ele contraiu uma doença que fatalmente quase o levou à morte. Não havia muita esperança. Oraram, pediram para que Deus o protegesse e o salvasse, mas tinham aquela expectativa: ele pode morrer a qualquer momento. Não se sabe qual é a doença, porque a Bíblia não menciona. Alguns comentaristas chegam a dizer que foi por causa o desgaste físico de longas viagens com sofrimento intenso,
nas viagens, mas não dá para dizer qual é. Talvez uma exaustão física, um resfriado forte, não se sabe. Mas a doença era uma doença terrível que poderia ter levado à morte. E graças a Deus ele foi salvo. Então pôde voltar à comunidade da igreja. Me chama muita atenção a expressão bíblica. Ele é um exemplo notável de fidelidade. Já pensou que se isso for escrito ao lado do seu nome, posso confiar nesse aqui? Ele é um exemplo total de fidelidade. É uma pessoa íntegra, correta, que não é egoísta, que não pensa somente em si, mas se desgasta pela pregação do Evangelho. Que isso seja a nossa realidade, que isso possa fazer parte da nossa existência. E como exemplo, como modelo, nós temos, então, Epafrodito. Vamos orar. Senhor, nos ajude a copiar as características desse caráter e aplicar em nossa jornada e em nossa vida cristã. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?